Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1096. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 29 minutos da quarta-feira, 17 de junho de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, ou Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado e mais tarifas a caminho, preocupado, com insônia, sem dormir, por conta dessa dinâmica internacional extremamente preocupante que temos vivenciado nos últimos tempos. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e começamos, professor Bagdadi, com um documento que vale ouro aqui para o nosso podcast. Temos o acordo. Habemos acordo entre Estados Unidos e Irã e temos o detalhamento das condições do acordo. Tanguy, Bagdadi, que acordo é esse, rapaz? Tivemos uma rendição do United States of America, é isso? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para mais esse episódio, Bate-Papo 1096. Um prazer estar aqui de novo, né, Daniel Souza, para falar das maluquices que acontecem o tempo todo, todos os dias, toda hora. E finalmente, Daniel, depois de muita promessa, vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair, os Estados Unidos divulgaram o texto, né, pelo menos os principais pontos do acordo que foi assinado com o Irã. Na verdade, a gente está falando que foi assinado, a previsão é que ele seja de fato assinado na sexta-feira. A gente está gravando esse episódio aqui na noite de quarta, né? Então depois de amanhã a gente deve ter a assinatura, provavelmente em Genebra, na Suíça, mas ao que tudo indica já está tudo alinhado, Daniel. Está tudo acertado para na sexta-feira finalmente a gente ter a aprovação. Eu fiquei na dúvida, Daniel, se esse acordo ele não foi redigido em Teherã, porque eu não conseguiria imaginar que os Estados Unidos fizessem tantas concessões para o Irã. E me parece que tem uma pressa que é justificada aí só pela eleição nos Estados Unidos, né? A popularidade do Trump ela está batendo recorde mínimo. A gente está falando de uma aprovação de 35% do governo americano numa eleição que vai acontecer, para uma eleição que vai acontecer em novembro e que pode tornar o governo de Donald Trump um pato manco, né? Passar 2 anos aí sem base parlamentar e tendo que dar um jeito de governar, sabe-se lá como é que ele vai fazer se isso de fato acontecer. Mas o fato é que nós tivemos hoje a apresentação, né, a divulgação dos 14 pontos do acordo que foi alinhado entre Estados Unidos e Irã, e vários deles aqui merecem um olhar, né, Daniel, um olhar um pouco mais pormenorizado. Então, vamos começar por alguns pontos aqui, Daniel, a gente vai trocando aqui, mas eu acho que tem várias coisas que eu também queria ouvir a sua opinião, né, o que você acha disso. O primeiro ponto, Daniel, já fala sobre um cessar-fogo amplo que inclui o Líbano. E aqui, Daniel, já nesse primeiro ponto, a gente tem a materialização de um problema que os Estados Unidos estão tendo com Israel. Israel não concordou com nada que envolvesse o Líbano. E o que a gente tem a certeza, portanto, nesse acordo é que Israel, de fato, não foi incluído nas negociações. Israel já tinha dito que não tinha sido incluído. Isso aqui é a prova cabal de que não foi incluído, porque Israel sempre se negou a considerar a possibilidade de não fazer mais ataques contra, que na verdade em território libanês, contra o Hezbollah. O primeiro ponto do acordo já fala num cessar-fogo amplo e que inclui o Líbano. Esse é um argumento que desde o início era defendido pelo Irã. O Irã é que sempre disse, gente, o Líbano faz parte dessa parada aqui, não dá para considerar isso como algo separado. Como ponto 2, Daniel, e já que a gente falou sobre um cessar-fogo que envolve também o Irã, claro, né, o Irã está ali no centro da questão, o ponto 2 fala sobre o respeito mútuo à soberania. E isso aqui também é um ponto muito sensível, tá, Daniel? Porque desde 1979, as acusações que Irã e Estados Unidos fazem de parte a parte são de violações à soberania um do outro. O próprio Trump, por exemplo, já incentivou publicamente manifestações para derrubar o regime iraniano. Isso é uma violação da soberania. Eu estou me metendo num assunto que é do outro país. E os Estados Unidos já acusaram agentes iranianos de planejar o assassinato do próprio Trump. Então, o que a gente está dizendo a partir de agora é, gente, com esse acordo, isso não vai mais acontecer
e a gente mantém a ideia dos 60 dias. A gente já falou sobre isso, né? Olha, 60 dias, o Trump, aliás, ele correu para dizer que, olha, 60 dias não é nem um prazo apertado, dá para fazer. Então, só relembrando, a gente vai ter a assinatura do acordo amanhã, depois de amanhã, na sexta-feira, e são 60 dias até você fechar o acordo definitivo, o acordo final. Esse é o acordo que vai valer, e tudo isso aqui, portanto, passa a vigorar de maneira irrevogável a partir desses 60 dias, né? Quando esses 60 dias finalmente forem concluídos. É interessante, Tang, porque esses 3 primeiros pontos são vitórias inequívocas do Irã. Afinal, o fim imediato das operações militares, incluindo o Líbano, é o que o Irã queria. A não interferência mútua é o que o Irã queria. Afinal, o Irã não interfere ali em questões internas dos Estados Unidos. Essa questão do prazo do acordo final em até 60 dias é algo que também é favorável ao Irã, porque ganha tempo sem ter ali uma pressão militar mais forte, mais contundente na dinâmica da negociação. E tem mais, o ponto 4, ele estabelece a remoção do bloqueio naval americano. O tráfego de embarcações iranianas será restabelecido. As forças americanas serão retiradas das proximidades do Irã em até 30 dias após o acordo final. Vitória do Irã de novo. Ponto 5. Estreito de Hormuz. Livre passagem comercial. O Irã garantirá a passagem segura e gratuita de embarcações comerciais pelo Estreito de Hormuz por 60 dias, em pleno restabelecimento em até 30 dias. O Irã dialogará com o Sultanato de Omã sobre a administração futura do Estreito. Aqui tem uma pegadinha, hein? Aqui tem uma pegadinha. Em conformidade com o direito internacional, o que é algo um pouco vago, porque a gente sabe que questões relacionadas ao direito internacional do mar nem sempre são absolutamente preto no branco. Você falou sobre a abertura do Estreito de Hormuz, só um ponto que é importante aqui é, para o Estreito de Hormuz ser reaberto, o que você precisa é a remoção das minas que foram colocadas pelo Irã. Quem vai fazer essa remoção, segundo o acordo, é o Irã. Ou seja, quem vai determinar o ritmo no qual isso aqui vai acontecer são os iranianos. Então, o Irã disse que a operação para remoção das minas navais e obstáculos técnicos devem ser concluídas em 30 dias. E que isso vai ser feito ali em coordenação com o Irã, com o Omã, perdão, como você falou, Daniel. Mas eu acho que um ponto aqui está na mão do Irã. É o Irã que vai determinar o ritmo. Pode ser antes, pode ser depois, mas é o Irã que vai estabelecer como é que isso vai ser definido, qual vai ser o ritmo. E outra coisa, o Irã também garante que não haverá taxas. Eu acho que o fato disso aqui ser falado o tempo todo está dando, inclusive, força para o fato de que o Irã está dizendo, olha, não vai ter taxa agora, né? Mas depois a gente pode ver no acordo final, isso, inclusive, provavelmente o Irã vai colocar como elemento importante, né? Querer controlar. Aí a gente falou sobre isso há pouco tempo. Não vai ter tarifa, mas pode ter taxa, né? Pode ter algum tipo de cobrança. Os Estados Unidos batem o pé que não pode ter, mas o Irã colocou isso na cabeça que deveria ter. É um tema que está sendo considerado também. E agora, eu ratifico a ideia da administração futura do Estreito. Que administração futura do Estreito é essa? Quer dizer, por que tem que ter administração futura do Estreito, incluindo ali justamente o Sultanato de Omã, que está do outro lado do Estreito de Hormuz? E aí vem os 2 pontos que, na minha avaliação, pelo menos do ponto de vista econômico, são absolutamente inacreditáveis. O ponto número 6 é o plano de reconstrução do Irã, onde os Estados Unidos, com parceiros regionais, ou seja, vai sobrar para a galera do Golfo Pérsico, eles acabam assumindo o compromisso de injetar pelo menos 300 bilhões de dólares. Isso é quase o PIB iraniano, é muita coisa, e isso aqui acaba sendo, na prática, uma indenização de quem é derrotado numa guerra. E um outro ponto, o encerramento das sanções que os Estados Unidos impuseram. Quer dizer, os Estados Unidos comprometem-se a encerrar todas as sanções contra o Irã, incluindo resoluções da ONU, da Agência Internacional de Energia Atômica, sanções unilaterais primárias e secundárias. Quer dizer, o Irã, depois de muitos e muitos anos, se esse acordo for cumprido, não estará mais sancionado. O Irã tem uma vitória maiúscula nessa guerra. Ele vai ser reconstruído, pelo menos 300 bilhões de dólares vão ser injetados na economia do país para a reconstrução, e nós temos ali esse compromisso de remover todas as sanções. Não vai demorar muito tempo para que a economia iraniana volte a ganhar força, volte a crescer,
E isso certamente vai ter repercussões no equilíbrio regional muito importantes, como aconteceu no passado, no acordo de 2015, onde você teve sanções sendo removidas e a economia iraniana voltou a crescer de maneira muito veloz, muito rapidamente. Isso aqui é algo que me chama demais a atenção. Daniel, e tem um pano de pano de fundo aí importante sobre essa questão dos 300 bilhões. Esses 300 bilhões, os Estados Unidos estão fazendo de tudo para dizer que não é dinheiro dos Estados Unidos, mas são fundos privados, está tentando colocar ali os países do Golfo e tal. Agora, 300 bilhões é muito dinheiro. O pano de fundo que eu queria trazer aqui, Daniel, é que esse é um tema que vai ser particularmente espinhoso para o governo Trump pelo fato de que, quando aquele acordo foi assinado lá em 2015, o governo de Barack Obama, que a gente sabe que o Trump ele quer fazer tudo melhor do que o Obama, ele quer sempre superar o Obama, ele quer fazer coisas mais espetaculares do que o Obama. O governo Obama garantiu a liberação de 1,7 bilhão de dólares em dinheiro vivo para o Irã. Isso é parte de uma grana que estava congelada e tal, fez parte do acordo. Então, os Estados Unidos transferiram em dinheiro vivo 1,7 bilhão para o Irã. O Trump sempre criticou isso demais. 1,7 bilhão. O governo de Donald Trump está liberando, né, garantindo para o Irã 200 vezes isso. Ele está garantindo para o Irã 300 bilhões de dólares, né, quase 200 vezes isso. Então, esse é um ponto que mostra uma pressa do governo Trump. O que o Trump está dizendo é, meu amigo, quanto é que eu tenho que pagar para a gente encerrar esse negócio? E aí, a jogada do Irã foi, cara, eu preciso sobreviver durante algum tempo, eu preciso manter a guerra acontecendo, vão tentar recuar, eu vou manter, a guerra vai continuar acontecendo, matou o líder supremo, a coisa vai continuar, e tá aí, esse é outra camada de uma vitória maiúscula do Irã na mesa de negociações. O ponto 8, o programa nuclear iraniano não adquirirá nem desenvolverá armas nucleares. O Irã nunca havia dito que faria diferente. Também nada impede que o Irã no futuro mude de opinião e eventualmente avance no seu programa nuclear. Sobre esse ponto 8 aí, Daniel, o Irã ele já garantiu que não teria bombas nucleares quando assinou o TNP em 1970, né? Então, isso não é exatamente uma novidade. E o ponto esse é o ponto que vai ter que ser visto, é que se estabeleceu o chamado downblending. O que é downblending? O Irã ele tem urânio enriquecido a 60%. 60% é considerado algo perigoso, porque se você chegar a 90%, você tem urânio para fazer uma bomba nuclear. Downblending é você misturar esse urânio que está enriquecido a 60% com urânio que está enriquecido a taxas mais baixas. Então, na média, esse urânio ele fica diluído. Esse urânio enriquecido a taxas mais altas ele vai ser diluído. Tem um detalhe importante aqui. Lá no acordo de 2015, que foi tão criticado pelos Estados Unidos, né, na verdade pelo Trump, que foi o acordo do Obama, esse urânio ele seria enviado para fora do Irã, ele seria mandado para a Rússia. Nesse acordo aqui, da maneira como está, esse urânio não sai do Irã. O urânio continua lá e vai ser fiscalizado pela IAEA e tal, o que também é um sinal de que o Irã ganhou. O Irã consegue, nesse ponto aqui, um acordo melhor com o Trump para ele, né, mais confortável para o Irã, do que o Obama tinha conseguido lá em 2015. E do ponto de vista do petróleo, quer dizer, a exportação de petróleo iraniano, ela retornará. Aliás, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitirá autorização para exportação de petróleo bruto iraniano, produtos petrolíferos e serviços associados, incluindo transações bancárias, seguros e transporte. Na prática, a gente está falando de um país que volta a ter normalidade no mercado internacional de petróleo, algo que não tinha antes. O Irã consegue, com isso, exportar para quem ele quiser, receber pagamentos de quem ele quiser e ter ali os respectivos seguros para que o seu operacional funcione. O ponto 11, que também é inacreditável, liberação de ativos congelados. Ativos congelados há décadas, inclusive. Os Estados Unidos disponibilizarão integralmente os fundos e ativos iranianos congelados ou restritos. Os recursos deverão estar disponíveis para pagamento a qualquer beneficiário designado pelo Banco Central da República Islâmica do Irã. Olha, se esse acordo realmente ele for implementado, o Irã está na melhor situação do ponto de vista econômico desde 1979. A gente está falando de um país que vai ser 100% normalizado no que diz respeito às suas relações junto à comunidade internacional. Se alguém me disser que o Donald Trump é um espião iraniano, eu tendo a acreditar.
porque realmente ninguém fez tanto pela República Islâmica do Irã quanto o Donald Trump diante desse acordo absolutamente indecente. A gente está falando de um acordo que, do ponto de vista americano, realmente é uma rendição. Os iranianos agora têm os seus ativos descongelados, não têm mais sanções, podem exportar para quem quiserem, tem ali 300 bilhões de dólares para reconstrução. Tudo isso em troca de quê? De não ter um programa nuclear que eles não iam ter, ou pelo menos não concretizaram ou não concretizariam uma arma atômica. Tudo isso para ter em troca a abertura do canal de Hormuz, que já estava aberto antes da guerra. É muito inacreditável quando a gente olha para todos esses termos que acabaram sendo estabelecidos. E isso mostra um desespero de um presidente que percebe o desgaste e o derretimento de sua popularidade em função do processo inflacionário que os Estados Unidos estavam vivenciando e topou qualquer coisa, para que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz. A gente havia destacado aqui no Petit Jornal que o Estreito de Hormuz não tinha como ser aberto na força, que não ia funcionar, não tinha como fazer. Ah, porque eu vou invadir o Irã, não vai. Ah, porque eu vou terraplanar o Irã, não vai. Todas aquelas ameaças que o Trump acabou fazendo se mostraram ameaças absolutamente vazias, e é algo muito impressionante esse acordo. É claro que a gente já sabia que era um acordo favorável ao Irã, mas eu confesso que não imaginei que fosse tão favorável. Os Estados Unidos cederam em tudo, absolutamente tudo que o Irã queria, ele conseguiu nesse acordo. E aí, Daniel, tem os pontos 12 e 13, que são mais ali o que vai ser feito daqui para frente e tal. Mas o ponto 14 também pegou de surpresa, Daniel. O ponto 14, assim, se tivesse que botar dinheiro, eu não botaria dinheiro, porque falei, isso aqui é impossível aparecer. O ponto 14 diz que o acordo será ratificado por uma resolução vinculante, rufem os tambores, no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. A ONU aparentemente tem um papel. Os Estados Unidos, Daniel, particularmente o governo de Donald Trump, sempre foi extremamente resistente à ideia da ONU ter algum papel importante. Vamos lembrar, Daniel, que o Donald Trump, a gente acompanhou isso aqui muito de perto aqui no Petit Jornal, ele criou aquele Conselho da Paz, que era a princípio para lidar com Gaza, mas depois a gente viu que não era nem só para lidar com Gaza. Era um mecanismo paralelo, uma alternativa ao Conselho de Segurança. Foi por isso que o Brasil não entrou, foi por isso que os europeus não entraram, praticamente todos e tal, porque claramente era uma forma de esvaziar a Organização das Nações Unidas e, principalmente, o seu Conselho de Segurança. Nesse acordo, como forma de fazer um monitoramento, uma fiscalização e tal, o acordo entra em vigor a partir do momento em que o Conselho de Segurança aprovar uma resolução vinculante. Uma coisa que me parece que é uma sinalização para isso é que a gente teve hoje o encerramento da cúpula do G7, né, que aconteceu na França, lá nos Alpes franceses, e o Trump ele fez um agradecimento a Vladimir Putin e a Xi Jinping pela manutenção da neutralidade, né, durante o conflito. Então, olha, a guerra aconteceu durante 3 meses aí, obrigado por vocês não terem se metido. Então, talvez tenha sido uma sinalização de, beleza, vocês não se meteram, agora também eu vou levar isso lá para o Conselho de Segurança, lá a gente discute. No Conselho de Segurança tem os Estados Unidos com 2 aliados, pelo menos nominalmente, né, França e Reino Unido, sabe-se lá, mas são dois países que devem aceitar esse acordo, que querem que o acordo aconteça, e mais China e Rússia, que poderiam trazer algum tipo de dificuldade, que teoricamente estariam sendo contemplados por esse acordo. Mas, Daniel, a gente descobre que o Donald Trump valoriza, pelo menos em algum nível, a participação e a importância do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, Daniel? Tanguy, essa parte realmente surpreendeu demais, porque qual a necessidade para os Estados Unidos de uma resolução no Conselho de Segurança? Me parece que é mais uma vitória do Irã. Quer dizer, você passa a ter uma chancela internacional do acordo com uma resolução vinculante aprovada pelo Conselho de Segurança. Isso foi uma exigência do Trump. O Trump não pediu isso. Ah, nossa, precisamos ter a chancela da ONU para esse acordo que nós estamos celebrando agora. É muito impressionante. Realmente, eu fiquei muito impactado pelos termos do acordo, uma vez que a gente está falando de um acordo que é totalmente favorável ao Irã. A observação que você fez no início me parece bastante feliz. Parece um acordo escrito inteira. Daniel, muita coisa pode ter surpreendido aqui. Tem uma coisa que não surpreende, na verdade, que é a insider story, né? Se ela surpreende do ponto de vista positivo. Agora, comprou produto da Insider, você já sabe que vai levar tecnologia, qualidade, design, você vai levar durabilidade.
A gente está falando sobre uma empresa absolutamente consolidada, uma marca absolutamente consolidada e que tem tudo o que você precisa para equipar o seu guarda-roupa, para dia de calor, para dia de frio, para as férias, para momento de trabalho, para ir para academia, para o happy hour, para tudo que você precisa, para o trabalho, para o fim de semana. Tudo isso com desconto que é oferecido com o link do Petit Jornal. Tem um link que está na descrição desse episódio que te oferece desconto. Dá uma olhada lá, entra lá, você vai ver primeiro o desconto que você consegue. Esse desconto se soma, inclusive, aos descontos do próprio site, uma série de vantagens por lá, para todas as roupas que você precise ao longo da sua rotina. São roupas tecnológicas que garantem, por exemplo, que você não precise passar. São roupas leves, são roupas versáteis, né, que você consegue utilizar em diversos cenários, diversos contextos diferentes. Inside the Store, aproveita porque o link está com desconto muito interessante. Dá uma olhada lá e você ainda ajuda o Petit Jornal utilizando o nosso link. Imperdível, gente. Cliquem no link, conheçam a Insider Store, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal e com realmente alternativas na loja para os mais diferentes tipos de situação, roupas tecnológicas, sofisticadas. Link no descritivo, aproveitem as condições especiais. Tanguy, nós tivemos no dia de hoje a declaração do G7, né, o grupo das 7 maiores economias do mundo reunidas ali na França. E essa declaração conjunta, ela teve basicamente 3 pontos. Ponto número 1, Ucrânia. Os líderes do G7 reafirmaram apoio inabalável à soberania e integridade territorial da Ucrânia, elogiando seu progresso recente no campo de batalha e reconhecendo um novo momento de guerra. E é interessante porque a gente está falando na prática de um documento que tem a participação dos Estados Unidos e todo mundo reconhecendo ali a soberania territorial, a integridade territorial ucraniana e reconhecendo que a guerra está em um novo momento e que os ucranianos estão com uma capacidade de enfrentamento da Rússia que não tiveram em nenhum outro contexto dentro dessa mesma guerra. Oriente Médio e Irã. O G7 celebrou o acordo anunciado entre Estados Unidos e Irã, obtido sob a liderança do presidente Trump, achei isso aqui meio puxa-saquismo, com o apoio de países mediadores, como uma oportunidade histórica para impedir que o Irã adquira armas nucleares e para enfrentar suas atividades regionais e balísticas. Na prática, você está pegando todo esse acordo que a gente destrinchou há pouco e está dizendo o seguinte: olha, que maravilhoso esse acordo, porque o Irã não vai ter armas nucleares. Não vai ter armas nucleares, afinal, ele está prometendo que não terá armas nucleares. E sob a liderança do presidente Trump é meio pelassaquismo isso. É meio ridículo, mas me parece ali uma tentativa dos outros membros de agradar o Trump. Indo-Pacífico. O G7 reafirma oposição a qualquer tentativa unilateral de alterar o status quo, especialmente pelo uso da força ou coerção, nos mares do leste e do sul da China e no Estreito de Taiwan, defendendo que essas questões sejam resolvidas pacificamente pelo diálogo. Aqui a mensagem é muito clara. Alô, China! Nada de partir para cima ali dos amiguinhos do Mar do Sul da China, Filipinas. Estamos vendo aí as suas ilhas artificiais, você querendo ampliar o seu mar territorial. Não faça isso, estamos de olho. E Taiwan também, não toque Taiwan, hein? Ô, China, não toque Taiwan, porque nós não vamos aceitar que você toque em Taiwan. É justamente uma forma de conter algumas pretensões geopolíticas chinesas. De qualquer forma, os líderes também, nesse aspecto da China, expressaram preocupação em relação à dependência em relação a terras raras e minerais críticos e concordaram em reduzir a sua dependência em relação à China no que diz respeito ao fornecimento desses insumos tão importantes para materiais de alta complexidade tecnológica. Daniel, super breaking news, acabou de sair, tem alguns poucos minutos, né? Já estava gravando aqui. Saiu a informação de que o presidente do Irã, né, o Pezeshkian, ele assinou digitalmente o acordo que a gente acabou de destrinchar. Entrou lá no DocuSign, Daniel, botou lá, quer começar? Ele botou quero, aí rascunhou ali, Daniel, aquela assinatura meio esquisita que aparece no computador e assinou, e, portanto, no domingo, em Genebra, a gente deve ter a cerimônia, tá? Mas o acordo, aparentemente, as assinaturas já começaram. Você estava falando sobre o G7, Daniel, eu só queria fazer um comentário rápido sobre o Brasil, né? O Brasil ele foi convidado
a participar do G7, só que o Brasil aparentemente estava meio deslocado, viu, Daniel? A crítica brasileira, que faz todo sentido, é a crítica de que os acordos do G7, na verdade, as declarações, né, do G7, foram 5 declarações assinadas, elas tiveram um cuidado excessivo para não desagradar Donald Trump. Então, tá muito claro que o acordo, toda a linguagem do acordo era todo muito voltado para não melindrar o presidente dos Estados Unidos e não impedir, portanto, que uma declaração fosse finalizada. Por exemplo, a crítica brasileira é que não houve nenhuma menção a mudanças climáticas. Ora, da nossa pega as últimas resoluções, todas do G7, todas elas falam sobre mudanças climáticas. De repente, não tem. Ora, o motivo, segundo o Brasil, é muito claro, né? O motivo é que você não quer que o Donald Trump se enfureça, diga que não vai assinar, não trave o acordo e tal. Então, o Brasil, ele em alguns momentos, Daniel, ele ficou meio deslocado no sentido de, olha, esse aqui eu não vou assinar. Esse aqui tem uma linguagem que não me agrada e tal. Um outro acordo, não outra declaração que o Brasil... Aliás, uma das declarações que o Brasil não assinou foi a declaração que fala, por exemplo, sobre ebola. A gente sabe que está tendo um surto de ebola, a gente já falou sobre isso aqui outras vezes. Na República Democrática do Congo, que aliás empatou com Portugal hoje, né? Breve lembrete aqui. E Uganda, né? Também é outro país que está tendo um surto de ebola. Você tem uma declaração que fala sobre isso e que não menciona a OMS. O que o Brasil diz é: não vou assinar. Pô, tem que ter a OMS, é claro que tem que ter. Só que se tiver a OMS, provavelmente Donald Trump não vai aceitar fazer parte. O Brasil também rejeitou uma declaração que fala sobre desenvolvimento. Essa declaração sobre desenvolvimento, ela diz que a maneira de promoção do desenvolvimento é por meio da construção de boas construções, de um bom ambiente, perdão, para os investidores. Então, o que a gente tem que fazer para promover o desenvolvimento é permitir que os investidores tenham liberdade, tenham segurança e tal. O que o Brasil está dizendo é: isso é insuficiente, isso é despolitizado, não é só assim que você cria desenvolvimento. Então, o Brasil também não aceitou fazer parte. E o Brasil também, em determinados momentos, Daniel, não assinou a declaração, por exemplo, que fala sobre desequilíbrios macroeconômicos, porque a declaração dá a entender que o problema é só a China. Os desequilíbrios macroeconômicos é por causa da China, China, e o que o Brasil está dizendo é: tem um elemento aí que são impactos de um comércio unilateral que está colocando tarifa. Isso não é a China, são os Estados Unidos. E você não coloca isso na declaração. Então, o Brasil, em determinados momentos, Daniel, foi meio reticente com relação a esse conjunto de declarações, o que mostrou um certo distanciamento político brasileiro, ainda mais no momento no qual Donald Trump acabou de recolocar tarifas com relação ao Brasil. Enfim, o Trump fez uma série de declarações sobre os Bolsonaro, se confundiu todo, disse que o filho do Bolsonaro foi preso porque estava à frente das pesquisas. Então, o clima do Brasil com os Estados Unidos e com alguns outros países do G7 não era dos melhores, Daniel. Então, que avançamos para a geleia da Shakira de hoje? A geleia da Shakira continuou falando sobre o G7, né? Continua sendo o Trump no G7. Me conta aí, Daniel. O Trump chegou com cerca de 1 hora de atraso à sessão matinal do G7 de hoje. O secretário do Tesouro, Bessent, ocupava a cadeira do presidente americano quando Emmanuel Macron iniciou a sessão. Ao entrar, Trump parou na ponta da mesa e disse, abre aspas, eu sou o chefe, fecha aspas, I'm the boss. Fala recebida com risos e em seguida ele se sentou ao lado de Macron. Tanguy, essa fala só tem graça porque é o Donald Trump. Não teria graça se fosse o Macron dizendo, se fosse o chanceler da Alemanha, se fosse a primeira-ministra do Japão. Mas o Trump tem graça, porque o Trump gosta de vestir esse personagem. E a gente observou hoje que Donald Trump é chefe, sei lá, vai saber, né? Fiquei muito mal impressionado com The Art of the Deal. A capacidade de negociação de Donald Trump parece estar enferrujada e ele precisa reafirmar que ele é boss, porque senão as pessoas podem esquecer que ele é boss, né? Podem esquecer que ele é presidente do United States of America, o que mostra aí uma certa insegurança também, né? Você precisa ficar o tempo todo dizendo que você é bom, que você é maravilhoso, que você é fantástico. É porque talvez você, bem lá no seu íntimo, não se sinta tão maravilhoso, tão bom e tão fantástico como você tenta projetar. Mais 2 semaninhas de negociação, o Irã garantiu um lugar, inclusive, no G7, viu, Daniel? Ia virar G8. Não, o Irã foi admitido aqui, importante e tal. Então, tem isso também, né, Daniel? Ele é o the boss ali, mas se insistisse um pouquinho mais, até o Irã conseguir um lugar nesse clubezinho dos países mais ricos aí, né? Pelo menos as fortunas mais antigas. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio.
deixando um convite para todos os nossos ouvintes. A gente vai dar uma aula gratuita para falar sobre Dona FIFA. Como é que Dona FIFA se tornou importante desse jeito, poderosa desse jeito? Dá uma olhada nas nossas redes sociais, tem a maneira de participar dessa aula gratuita que a gente vai oferecer na próxima terça-feira, às 19 horas. É uma maneira, inclusive, de você entender como é que funciona exatamente o nosso projeto de cursos, o Petit Cursos. Você pode acessar lá petitcursos.com.br ou acessar o link que está na descrição desse episódio. Você já vai direto para o catálogo, para você ver todos os cursos que tem lá. Você não precisa escolher um outro não, tá? Eu não sei que curso que eu faço e tal. Você pode fazer todos. O sistema é de streaming. Tornando-se aluno, você tem acesso ilimitado, liberado a todos os cursos que estão lá. Aliás, tem curso sobre política internacional, curso de economia, curso que falam sobre elementos religiosos, regionais e tal. Tem curso de comunicação completo lá também. Acessa lá, petitcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado, nem de uma grande produtora. É um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso fica aqui o nosso agradecimento a cada um deles. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. A chave Pix, inclusive, permite a você ativar o Pix recorrente, chave Pix no descritivo. Tem o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.